E aí galerinha, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o professor Wagner Síndice e estou aqui para resolver com você mais uma questão de vestibular. A questão que eu trago agora é mais uma questão lá da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. A questão é um pedido de uma querida aluna chamada Jéssica. Jéssica, espero que você goste da resolução, que você entenda e qualquer dúvida você sabe que pode entrar em contato aqui com a gente, combinado? A questão ela vai falar sobre eletricidade, eletrostática. E como a UEPG trabalha com somatório, essa questão de eletrostática numa única questão ela aborda quantificação de carga, ela aborda força elétrica, campo elétrico, ela aborda a natureza de uma grandeza e aborda ainda equações dimensionais. Então é uma questão bem ampla que ajuda bastante a fazer uma revisão bem interessante, bem forte, né, de todos os aspectos aí que podem ser cobrados numa questão de eletrostática. Combinados assim? Vamos à leitura da questão, mas antes da leitura não esqueça, já deixa ali o seu like, inscreva-se no nosso canal, clique no sininho de notificações para receber informações de cada novo vídeo que eu coloco aqui no canal para você. Combinado assim? Vamos à leitura do exercício, acompanhe aí na tela com a gente. Então, a questão ela vai falar o seguinte para nós aí. Considere um sistema constituído por duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, separadas por uma distância finita R. Considere a carga elementar como sendo E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a partir desses dados, é correto afirmar que 1. Em 1 coulomb de carga, vejam, em 1 coulomb de carga, teremos aproximadamente 6,3 vezes 10 a 18ª elétrons. 2. A força elétrica de repulsão entre as cargas será de 9.000 newtons. Se a distância R entre elas for de 1 km e o valor da carga 1 for igual ao valor da carga 2, que é igual a 1 coulomb. Independente do meio onde o fenômeno se realizar. Afirmativa 4. A força coulombiana de atração ou repulsão entre as cargas tem dimensão de F igual a L vezes M vezes T elevado a menos 2. Afirmativa 08. A intensidade do campo elétrico de uma carga de uma das cargas medida sobre a outra carga será D. O campo elétrico, então a leitura ali é assim, ó, o campo elétrico da carga 1 é igual à força da carga 1 em cima da carga 2 dividido pelo valor da carga 2. Ou o campo elétrico da carga 2, ele é a força elétrica da carga 2 em cima da carga 1 dividido pelo valor da carga 1. A afirmativa 16, a força elétrica entre as cargas tenderá para zero se a distância R entre elas tender para o infinito. E, finalmente, a 32, a força elétrica e o campo elétrico são grandezas escalares. Bom, meus amores, como é que nós vamos fazer para resolver essa questão? Então nós vamos pegar item por item ali novamente, questão por questão, afirmativa por afirmativa, e vamos discutir em cima delas, ok? Acompanhe aí na tela a questão 1. A questão 1, então, ela falava como mesmo? Em 1 coulomb de carga teremos aproximadamente 6,3 vezes 10 a 18ª elétrons. Como é que você resolve isso? Bom, primeiro de tudo, eu tenho que entender que quando ele fala de quantidade de elétrons, ele está falando de um conteúdo chamado quantificação de carga. Tá ali para você, ó, acompanha ali no meu cursor, ó, quantificação de cargas. Então, toda vez que você quer determinar a quantidade de elétrons, você trabalha com a quantificação de cargas. A quantificação de cargas é dada pela fórmula Q igual a N vezes Z. Mas o que é cada coisa? A letra Q é a quantidade de carga medida em coulomb. A letra N é o número de cargas, que pode ser o número de elétrons ou o número de íons. Lembrem, uma carga elétrica num condutor sólido, ela é o elétron. Num condutor fluido, ela é o íon. Não esqueçam disso, tá? E aquela letra N
ela pode ser o número de elétrons quando o condutor é sólido, mas ela pode ser o número de íons quando o condutor é fluido. Mesma coisa, a ideia é a mesma. E o que é a letra E? A letra E é o valor da carga elementar que o texto tinha dado para mim, valendo 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Bom, o que eu faço? Aplica na fórmula. Então, ali onde está escrito que a quantidade de carga é 1 coulomb. Por isso, Q igual a 1, igual a N é o número de cargas que eu quero saber, vezes a carga elementar. Passando 1,6 dividindo, nós teremos 1 divididos por 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Eu tenho uma divisão do número 1 por 1,6. Quando você tem uma divisão com vírgula, a primeira coisa que você faz é igualar o número de casas depois da vírgula. Então, em cima eu coloco 1,0, e aí eu tenho uma casa depois da vírgula em cima e uma vírgula embaixo. O que eu faço agora? Corto as vírgulas fora. Portanto, a conta que você tem ali para resolver, ela é exatamente o quê? Ela é 10 divididos por 16. E 10 divididos por 16 dá 0,625. Outro detalhe, esse 10 a 19, essa potência que está dividindo, ela está no denominador, ela passa para numerador multiplicando e invertendo o sinal. Então, se o sinal aqui era negativo, ela vai ficar positiva. Essa vírgula, esse valor aqui agora, 0,625, eu tenho que escrever em notação científica. Em notação científica, o que eu tenho que fazer? Essa vírgula tem que sair daqui e ir para a direita, deixando apenas um valor unitário antes da vírgula diferente de 0. O primeiro número diferente de 0 depois da vírgula aqui é o número 6, ó. Então a vírgula ela vai se deslocar uma casa para a direita. E a regra é assim: quando a vírgula ela se desloca para a direita, você faz menos 1 para cada casa ao expoente. Então, se ele andou uma casa, eu tenho menos 1 mais 19, estão entendendo? Se ele tivesse andado 2 casas, eu teria menos 2 mais 19. Então, 19 menos 1, eu vou ficar com 6,25. Tá ali, ó, pera um pouquinho só, deixa eu só... Aqui. Então, eu tenho 6,25 vezes 10 elevado a 18. Ora, 6,25 é aproximadamente 6,3 vezes 10 a 18? Sim. Então, essa afirmativa é verdadeira. Entenderam a estrutura do cálculo que eu tive que fazer ali, pessoal? Toda vez que você está trabalhando, então, com questões, né, que envolvem ali números aproximados, você tem que ficar bem atento. Por quê? Porque a resposta foi 6,25, mas 6,25 arredondando dá aproximadamente 6,3. Afirmativa verdadeira. Vamos para a próxima questão. A próxima afirmativa, então, ela vai falar o que pra gente? Ela fala assim, ó: a força elétrica de repulsão entre as cargas será de 9.000 newtons se a distância R for de 1 km, a carga 1 igual a carga 2 valendo 1 coulomb. Ora, eu sei que se eu for aplicar aqui a força elétrica, a lei de Coulomb é F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre R ao quadrado. Mas, como você sabe que a lei de Coulomb está lá, ó, F igual a K vezes Q1 Q2 sobre R ao quadrado. Ah, mas quanto vale o R? Vale 1 km. Bom, 1 km é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevados ao cubo metros. Esse valor aqui embaixo do R sempre é em metros. Então, tranquilo, eu sei que esse cara aqui vai dar um 10 ao cubo elevado ao quadrado. O valor da carga 1 é 1, o valor da carga 2 é 1. Mas, gente, e o valor da letra K? Quem que é essa letra K?
A letra K, ela é a constante eletrostática do meio. Não esqueçam disso. Ou seja, esta fórmula aqui, ela depende da letra K, e a letra K depende do meio. Olha o que o texto falou, independente do meio. Entenderam? O texto está falando que o resultado vai ser 9.000, então se eu fizer essa conta aqui, o resultado vai ser 9.000, independentemente do meio. Não, é falso. Por que é falso? Porque a letra K me fala que a lei de Coulomb depende do meio. Portanto, a afirmativa é falsa. Ah, mas eu não preciso fazer a conta então? Não. Eis aí um detalhe importante. Antes de você sair fazendo conta e perdendo tempo de cálculo, leia com atenção e tente entender o que você está fazendo, tá? É detalhe pequeno, detalhe rápido, jogo rápido. Ele usou a palavra independentemente do meio. Opa, a letra K é o meio, então a força depende do meio. Afirmativa falsa. Tranquilo até aqui, meus amores? Você consegue perceber, então, que conforme você vai trabalhando a questão, ela pode aparecer para você de uma maneira mais tranquila, desde que você faça a leitura correta, ok? Vamos continuar ali. O próximo item, então, afirmativa 04. Essa afirmativa 04, ela já é um pouco diferente. Por quê? Porque ele está trabalhando essa escrita aqui. Ora, o que é isso? É a equação dimensional. Então, a representação f igual a LMT menos 2 é a equação dimensional. Mas qual que é a fórmula geral dimensional? É essa daqui, ó. Qualquer equação física pode ser escrita assim: a grandeza medida é igual a L elevado a x, m elevado a y, t elevado a z. Mas o que é LMT? L é a grandeza comprimento, m é a grandeza massa e t é a grandeza tempo. Mas o que é x, y e z? X, y e z são os números de medições que você faz para L, M e T. Até aqui foi? Então, como que eu verifico se essa afirmativa, se essa questão está verdadeira ou falsa? Eu tenho que pegar a força, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar a ideia, a fórmula de força e aplicar ela, a força, à equação dimensional que está aqui. Se quando eu fizer isso, o resultado ficar F igual a LMT menos 2, a afirmativa é verdadeira. Ah, mas como que eu vou fazer isso então? Vamos lá? Primeiro de tudo, como que eu faço para montar uma equação dimensional? Você pega a equação matemática convencional. Aí você vai falar assim, mas ele não falou a força coulombiana? Cara, aqui está um detalhe importante. A lei de Coulomb é F igual a K vezes Q1 vezes Q2 sobre R ao quadrado. Mas ela é uma força, e qualquer força é m vezes a. Toda vez que você vai fazer análise dimensional, olhe bem, análise dimensional, você não vai usar a fórmula mais complexa. Então, por exemplo, a força da gravidade, F igual a G vezes M1, M2 sobre D ao quadrado. Você não vai usar, por exemplo, a força magnética, Q vezes B vezes V vezes o seno do ângulo. Não, você não vai usar isso, porque é mais complicado. Então, como que você trabalha? Você trabalha sempre, força é. Então, na força, você vai usar essa relação aqui, ó. É essa daqui. Continuando, o que eu faço? Eu escrevo ela colocando os valores pelas unidades de medida. Então, vamos lá. Eu tenho que saber que a massa é medida em quilograma e a aceleração é metro por segundo ao quadrado. E agora? Agora você troca o quilograma, o metro e o segundo pelas grandezas que dão origem a eles. Ah, como assim? A grandeza quilograma, ela é uma massa. Então, onde está escrito quilograma, eu vou colocar a letra M. Onde está escrito metro é comprimento, então eu coloco a letra L. Onde está escrito S, eu coloco o tempo. Então a fórmula vai ficar assim, ó. A força dimensional, esse colchete indica que é dimensional, ela é a massa vezes o comprimento sobre o tempo ao quadrado.
Qual é o próximo passo? Escrever isso na forma de um produto, de uma continha de vezes. Escrevendo na forma de produto, você vai ter o L elevado a 1, ó. Quando não tem nada aqui em cima é 1, então eu meço uma vez a massa, o comprimento, uma vez a massa, e o T que estava aqui embaixo dividindo, ele passa para cima multiplicando. E quando ele passa para cima multiplicando, ele inverte o expoente. E agora o que eu faço? Eu comparo com a equação dada no texto. A equação no texto falava que o F, tá aqui, ó. Quem que é o F? O F é igual ao comprimento, verdade. A massa, verdade. Ao tempo medido menos 2 vezes, verdade. Então a afirmativa 04 é verdadeira. Tranquilo até aqui? Vamos recapitular. Afirmativa 1, verdadeira. Afirmativa 2, falsa. Afirmativa 4, verdadeira. Vamos para a próxima afirmativa, então. A próxima afirmativa, ela vai falar o que para a gente? Afirmativa 08, ela diz assim, ó, a intensidade do vetor campo elétrico, do campo elétrico de uma das cargas medida sobre a outra é E1 igual a F de 1 em 2 sobre Q, ou E2 igual a F de 2 em 1 sobre Q1. Ora, o que eu sei? Eu sei que as equações de um campo elétrico, elas são EFEC, tá? São duas fórmulas que eu posso calcular campo elétrico. E igual a F sobre Q, ou E igual a K sobre Q sobre R ao quadrado. Ó, E igual a F sobre Q, ou E igual a K vezes Q sobre R ao quadrado. Se eu aplicar nesse caso, o que eu tenho? O campo em cima da carga 1 considera que a carga de prova, esse Qzinho aqui é a carga de prova, então se eu estou falando da carga 1 sendo a carga geradora, a carga de prova passa a ser o Q2. Aplicando na fórmula vai ficar como? Ó, o campo elétrico da carga 1 é a força da carga 1 em cima da carga 2 e a carga de prova é a carga 2. Como que ficaria para a carga 2 agora? Usando aqui a carga 2, quem que passa a ser a carga de prova? A geradora é a carga 2, a carga de prova passa a ser a carga 1. Então, como que fica? Fica que o campo elétrico da carga 2, ele é a força da carga 2 em cima da carga 1, dividido pela carga de prova, que é 1. Cara, dá uma olhada nisso daqui e nas duas equações dadas aqui pra gente, ó, nessa equação dada aqui em cima e nessa equação dada aqui. Comparou? São exatamente iguais. Então a afirmativa 08 também é verdadeira. Bola para frente? Então a afirmativa, por enquanto, a 01 ela é verdadeira, a 02 é falsa, a 04 é verdadeira e a 08 também é verdadeira. Vamos para frente. Próxima questão, afirmativa 16. A força tenderá a zero se a distância r tender para o infinito. Puxa vida. Aqui, meus amiguinhos, você vai ter que pensar em matemática básica. Então vamos lá, como que eu penso matematicamente isso? Primeiro, escreva a fórmula da lei de Coulomb. K, Q1, Q2, tá. Quem é que está mudando? Veja que ele não fala no texto o meio, ele não fala as cargas. Ele está falando, ó, analise apenas a distância mudando. Então, para efeito de análise, eu vou colocar o número 1 aqui, ó. Então, imagine que o meio vale 1, a carga vale 1 e a carga vale 1. Vai ficar como isso daí? Vai ficar assim, ó, 1. Imagine que a distância ao quadrado seja 2. Quem que vai ser a força? A força, então, ó, ela é 1 divididos por 2, que dá 0,5. E se o R aumentar de valor? E se, de repente, o R ficar valendo 10? Quanto dá 1 divididos por 10? Dá 0,1. Compare os números que você está obtendo. Daqui para cá, diminuiu de tamanho. O número ficou menor. E como ele é 0, alguma coisa, ele já está ficando cada vez mais perto de 0. Ó, presta atenção. Vamos aumentar ainda? Não entendi direito. Então vamos aumentar mais um pouco o denominador. Agora o R ao quadrado dá 100. Se o R ao quadrado é 100, a força vai ficar 0,01. E se o R for 1000, R ao quadrado 1000, vai ficar 0,001.
E se for 10 mil, vai ficar 0,0001. E se for 1 milhão, vai ficar 100 mil, vai ficar 0,00001. O que você está percebendo? Que quanto maior é o resultado do r ao quadrado, ou seja, quanto maior for o valor do r, mais perto de zero está chegando. Lógico, se por um acaso aqui embaixo for infinito, o f tende para zero. Verdade. O número, quanto maior o número ali embaixo no denominador, mais perto de zero vai ficar a conta. Portanto, a afirmativa 16 é verdadeira. Aqui, para resolver essa questão, bastava você saber a fórmula da lei de Coulomb, mas principalmente analisar matematicamente o evento. Fácil até aqui, né? Vamos para a 32. Na afirmativa 32, ele fala assim, ó, a força elétrica e o campo elétrico são grandezas escalares. Cara, não tem nem discussão. Força e campo, força elétrica e campo elétrico possuem módulo e orientação. O que é módulo? É o valor numérico com unidade de medida. O que é orientação? É a direção e o sentido. Então, se a força possui módulo, direção e sentido, e o campo elétrico possui módulo, direção e sentido, então eles são grandezas vetoriais. E se eles são grandezas vetoriais, a afirmativa 32 é falsa. Como que ficou a solução do problema? É verdadeira a afirmativa 1, é verdadeira a 4, a 8 e a 16. Somando 1, 4, 8 e 16, a soma de todas elas é 29. Então o gabarito dessa questão é 29, que era o resultado da soma de todas. Não foi tão difícil assim, foi? Um pouquinho trabalhoso, mas ficaram algumas dicas aí para mim. Leitura com calma. A leitura me ajudou a descobrir que o 02 era falsa. Cuidado na leitura, tá? Tem que saber um pouco sobre análise dimensional, equações dimensionais, mas acho que deu para você pegar. Se você ficou com alguma dúvida sobre equações dimensionais, análise dimensional, deixa ali nos comentários pedindo para que eu explique melhor isso para você. Ou, se você preferir, não esqueça, né? Você pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que está aqui embaixo, ó, @WagnerSíndice, e lá no Instagram você vai, me adiciona e escreve assim, Wagner, você pode, por gentileza, me explicar melhor o que é esse negócio de equação dimensional, me dar mais alguns exemplos? De repente eu posso montar alguma coisa mais específica se você tiver necessidade disso. Combinado? Meus amores, essa era a questão. Simples e fácil, não requer prática nem tão pouco habilidade, não solta as tiras e não tem cheiro, é a havaiana dos exercícios, correto? Beijo enorme no coração de vocês. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar ali o seu like, muito importante para que eu possa fazer o nosso canal crescer ali, a sua inscrição e o seu like, e assinale o sininho de notificações para receber informações dos nossos vídeos. Combinados assim? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Um beijo, galerinha, até mais para vocês.